Vamos agora para o nosso sexto quesito, pessoal. Olha a pergunta. Qual o tipo de fio que eu devo usar no neutro em uma instalação elétrica? Ou seja, qual é a área de seção transversal de um fio que eu devo usar para a minha instalação elétrica? Olha só, pessoal, essa é uma pergunta interessante porque você tem que dividir os casos. Primeiro, veja, se a instalação elétrica for monofásica, pessoal, o cálculo que será feito para você obter o fio do neutro será igual ao fio que você calculou para o seu fio de fase. Então, se o fio de fase for de 4 milímetros quadrados, então o fio de neutro será de 4 milímetros quadrados. Se o fio de neutro for de 6 milímetros quadrados, a fase também será de 6 milímetros quadrados. Certo? Se for de 10 milímetros quadrados o fio da fase, o neutro será de 10 milímetros quadrados o fio da fase. Fase e neutro, nesse caso, serão iguais. Numa rede monofásica, o fio que você colocar para a linha de fase, você irá colocar para a linha de neutro. Correto? Que a corrente que vai entrar pela fase será, o retorno será pelo neutro. Então isso aí não há nenhum problema. Muito fácil, tranquilo isso aí, pessoal. Agora, se for um caso de rede trifásica, aí você tem que saber alguns detalhes para poder saber aplicar. Veja, sabemos que uma rede trifásica são 3 linhas e um neutro, correto? Uma rede trifásica que estiver totalmente equilibrada, 100% equilibrada, é o ideal. Não existe, mas o ideal. Então a corrente no neutro seria zero. Então ficaria tranquilo. Mas você teria que colocar, nesse caso, ao fio da fase igual ao fio do neutro. Isso ocorre quando você tem que colocar fio da fase igual ao neutro, certo? A norma diz que é o seguinte, a NBR 5410 diz o seguinte, até fios que utilizem área de seção transversal, certo? Igual a 25 milímetros quadrados, ou seja, igual ou menor do que 25 milímetros quadrados, você tem que usar o fio da fase igual ao fio do neutro, certo? Só em casos que a gente vai ver especial, que é quando o fio for maior do que 25 milímetros quadrados, que vai ter certas condições de a gente reduzir o neutro, certo? Mas espera aí um pouquinho, veja só. Deixa eu explicar ainda a questão da rede trifásica desequilibrada, ou seja, quando ela não está balanceada. Então, muitas vezes, o eletricista vai dizer a você, olha, a rede elétrica está desbalanceada. E você fica, o que danado é isso de rede elétrica desbalanceada? É o seguinte, pessoal, você sabe que a rede trifásica, quando você faz essa alimentação para uma escola, por exemplo, para uma empresa, vamos supor uma escola, que tem muitos ar-condicionados. Então, o que acontece? Aí o eletricista chega e coloca 2 ou 3 ar numa linha, certo? Uma linha F1, bota mais uns 4 ou 5 numa linha F2, e pega a linha F3, bota 8, 10. O que é que aconteceu? A que tem 8, 10 vai ficar com uma carga, uma corrente muito maior do que as outras duas, e aí está totalmente desbalanceado, e quando você vai ver, o fio neutro pode estar até aquecendo. Você bota um alicate, um perímetro em cada uma delas, você vai encontrar correntes totalmente diferentes. Isso não pode. Você tem que colocar que as correntes sejam pelo menos próximas uma da outra, valores aproximados, para ficar balanceado o quê? A instalação da rede trifásica, certo? Para que o neutro não aqueça. Então a corrente no neutro pode existir, mas vai ser uma corrente baixa, correto? Isso é o termo chamado quando está desbalanceado uma rede trifásica. Então você tem que deixar as correntes aproximadamente iguais. Isso você pode fiscalizar e verificar se está ou não quando você vai examinar uma instalação elétrica trifásica em qualquer local. Correto? Isso é importante, certo? Agora vejam só. O detalhe que eu falei, que o neutro poderá ser mais fino do que o fio da fase, pessoal, ocorre quando a corrente é muito alta, quando se vai usar fios, cabos, né, área de seção transversal maior do que 25 milímetros quadrados, que são fios que vão trabalhar com correntes superior a 89 amperes, pessoal. Tem uma tabelinha lá na norma NBR 5410, do número 62626, certo? Que é 6.2626, que ele explica exatamente quando você vai usar o fio de neutro mais fino do que o fio da fase. Mas isso só vai ocorrer quando ocorrer os 3 casos que eu vou falar para vocês. Vejam, quando o circuito estiver presumidamente equilibrado, é o primeiro. Quando as faixas de terceira harmônicas for menor do que 15%, é uma condição específica. E quando o neutro estiver protegido de sobrecarga. Então, nessas 3 condições juntas, aí você vai poder colocar o quê? O fio neutro mais fino que o fio da fase. E quando, claro, relembrando, a corrente for superior a 89 amperes, ou seja, quando for utilizar fios
de área de seção transversal já calculada maiores do que 25 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Quer aprender mais? Vamos lá, vamos estudar?